Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos dar início à disciplina de Economia Ambiental. Hoje nós vamos trabalhar então a nossa primeira teleaula, a teleaula que tem como temática Economia Ambiental. Eu sou o professor Cleverson Neves, tenho graduação na área de Ciências Econômicas, também tenho especialização em Economia de Empresas, mestrado na área de Economia Regional e Urbana e estou finalizando aí os créditos de doutorado. Então é com este conteúdo que nós tentaremos passar a você de uma forma mais objetiva possível os conceitos inerentes à disciplina de Economia Ambiental, ok? Então, para reunir todos esses conceitos, vamos apresentar então um resumo da nossa teleaula de hoje. Bom, na nossa teleaula de hoje nós vamos trabalhar então a unidade 1 do nosso livro básico, livro que vocês têm acesso aí no seu ambiente virtual. Então nós vamos ter como competência, da unidade que engloba obviamente as nossas teleaulas, os aspectos inerentes à teoria, conceitos de princípios de economia e obviamente a aplicação desses conceitos a problemas reais. Problemas reais esses que envolvem o quê? A questão ambiental, ambiente e sustentabilidade, vamos falar de recursos naturais, vamos falar de custos, vamos falar de externalidades, ou seja, nós vamos tratar na teoria econômica embasada, obviamente, nas questões ambientais. Então, conceito de economia, economia ambiental e a sua aplicação, para a sustentabilidade. Então, dentre as palavras que nós vamos mais utilizar na nossa teleaula de hoje, é o conceito de escassez, obviamente, vamos falar de recursos naturais que são escassos, obviamente, é um assunto que nós vamos tratar bastante, oferta e demanda, o quanto as empresas ofertam, o quanto os consumidores demandam, qual a influência que isso tem no sistema de produção e, obviamente, a utilização dos recursos naturais e o meio ambiente. E, obviamente, a sustentabilidade. Então, a temática da nossa teleaula hoje é economia ambiental. Então, para que a gente consiga abarcar, então, todos esses conceitos, eu inicio contextualizando alguns aspectos importantes para que vocês possam, junto comigo, refletir e nós avançarmos no entendimento. Então, o principal ponto é o que tem em comum, vocês que já fizeram a disciplina de Introdução à Economia, Princípios de Economia, economia e meio ambiente. O que vocês acham que tem em comum? O que se relaciona? Então, aliás, a economia é uma ciência social ou é uma ciência exata? Todos esses conceitos vocês aprenderam em Introdução à Economia, não é? O que é meio ambiente? Qual a sua relação com a principal preocupação do estudo da economia? Nós vamos trabalhar hoje. Então, afinal, vamos entender por que devemos estudar economia ambiental. Qual é a relevância da temática para nós que somos consumidores, para as empresas que produzem. Então, nós vamos iniciar esse estudo procurando entender o conceito de economia ambiental, não é? Economia ambiental, é importante que a gente coloque, que trata da união de duas partes da economia, que é a economia e a ecologia. Então, isso, de uma forma significativa, acaba influenciando na nossa vida e nas vidas futuras, não é? Então, a ideia é que oportunidade a economia ambiental pode apresentar para o mundo dos negócios, para nós consumidores e para as empresas. Então, a gente vai, dentro do avanço das nossas discussões de hoje, a gente vai procurar sistematizar uma ideia onde a gente vai colocar uma situação prática, a gente vai falar de uma situação e a gente sempre vai procurar colocar uma situação que é prática, que é verdadeira, que é plausível de acontecer na realidade, juntar com a teoria que nós vamos apresentar hoje. Então, a gente volta aqui para o slide e vamos tratar da empresa, por exemplo, que vai em um município para se instalar e produzir móveis compensados de madeira. Então, a ideia aqui é de qual a forma, ou seja, como a gestão pública daquele município vai tentar, de uma certa forma, minimizar, controlar os impactos que esse negócio pode causar na região, para as empresas e para os negócios, que envolvem ali todo o seu contexto. Então, aí, essa ideia da teleaula é trazer para vocês a forma concreta dos impactos ambientais
que os custos da empresa acabam causando para ela mesma e para quem mora em sua redondeza, em sua vizinhança, que é o que a gente chama de efeito externo, é externalidade. Então a ideia aqui é que muitas vezes as pessoas que não participam do processo de operação internalizado acaba sofrendo com as consequências dessa atividade, no caso ali, a empresa de madeira. Só que isso tem atividade que a gente fala, que ela gera uma externalidade positiva e negativa. Então a gente vai trabalhar esses conceitos aí na nossa teleaula de hoje. Então um grande exemplo de externalidade que nós vamos tratar hoje é o contexto da poluição, não é? Ou seja, o contexto da empresa produtora de móveis de compensado. E aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que essa empresa já gera externalidade? Qual a externalidade que ela gera? Então a gente vai procurar explicar a externalidade, o que ela é, como ela pode ser classificada, qual é o papel, né, do sistema econômico neste contexto e se é possível, diante dessa circunstância, atingir um equilíbrio econômico. Não é? Então a gente vai entender também como utilizar os custos internos, privados, para minimizar as externalidades que se é causada através destas operações, ok? Então estes são todos os assuntos que nós vamos trabalhar a partir de agora, iniciando com o nosso primeiro conceito. Vamos trabalhar então conceitos de princípios de economia e economia ambiental. Para que a gente possa iniciar, então, coloco aqui a introdução sobre a conceituação teórica de economia. O que é economia? A economia é um estudo pelo qual a sociedade procura, de uma certa forma, administrar os seus recursos que são escassos. Quais são os recursos que existem na sociedade que são escassos? Vai pensando aí. Então, para a gente entender essa questão da escassez, nós vamos primeiramente tratar a ideia do processo da operação como um todo. Ou seja, se nós estamos falando de um negócio, de uma empresa, o que ela utiliza nos seus processos de produção? Os seus insumos, não é? Que é transformado pelas máquinas, pelos equipamentos, pelos trabalhadores. Como a gente representa isso? A gente representa através de uma função de produção. Toda empresa tem uma função de produção. Seja ela uma prestadora de serviço, ou seja ela uma produtora de bens. Não é qualquer produto, por exemplo, no caso que é industrializado, ele depende de insumos, que é essa relação conhecida como a função de produção. Então você tem o que é o Y? O Y é a produção, é a quantidade que uma empresa vai produzir de um bem ou serviço, a madeira, no caso. Esse Y aqui, a gente vai falar que é a produção de madeira. E a produção de madeira, ela é em função do quê? Da tecnologia que existe nas suas operações e dos trabalhadores. Então, ou seja, o início do entendimento de economia clássica, ela tinha como pressuposto de fatores de produção, capital e trabalho. Então, essa é a nossa função de produção. Com o passar do tempo, foi se assimilando o pensamento da questão verde, da questão ambiental. Já já a gente entra nessa particularidade, que são os recursos naturais. Dentro desse contexto que eu estava demonstrando a vocês, que é uma função de produção, nós temos que toda função de produção que depende do capital e do trabalho, que transforma insumos em um produto final, ela necessita o quê? De lucro. Para ter lucro, o que esta empresa vai fazer? Ela vai buscar o quê? Uma maior produção de madeira. Então, quanto mais madeira ela produzir, mais ela vai poder ter lucro. Então, ou seja, o que uma empresa racional faz? O que é a receita total? É preço vezes quantidade. Então, essa empresa ela vai querer produzir cada vez mais e cobrar um preço cada vez maior, para que ela tenha uma receita maior. Só que, muitas vezes, para que ela produza mais, ela necessita de insumos. E esses insumos, muitas vezes, eles são o quê? Exauríveis. Eles não são infinitos, eles são finitos. E aí, a empresa buscando lucro, que ela busca um lucro máximo, ela acaba nesse problema, que é o que a gente transaciona aqui nesses estágios. Então, você tem o estágio 1, a empresa lá, madeira, pega 1, 2 toneladas de madeira e vai produzindo, cobra um preço de 10. Então, ela vai conhecendo seus estágios de produção. A partir da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª tonelada, ela começa a ter retornos decrescentes. Ou seja, se ela tivesse retorno crescente, seria uma reta. Como ela tem retornos decrescentes, a curva
começa a se desenhar. Até um ponto em que ela entra na sua otimização, que é do segundo para o terceiro estágio. Ou seja, esta empresa conseguiu perceber que 7 toneladas de madeira é um processo aonde ela consegue maximizar sua produção, dado que ela tem de tecnologia e trabalhadores. Então você tem ali o máximo que ela vai cobrar, um preço, né, móveis de madeira produzido, né, 20 unidades de móveis de madeira produzido através de 7.000 toneladas. Não é? Então, ou seja, essa curva de rendimentos decrescentes, ela demonstra o quê? Que a empresa ela vai utilizando os recursos cada vez mais para poder ter mais lucro. Só que diante das operações que ela tem, ela vai ter que otimizar a sua capacidade ociosa. Então, ela vai chegar num ponto ótimo de utilização desses recursos naturais. E aí, a partir desse momento em que eles começaram a entender a importância da economia ambiental, nós incluímos mais uma variável. Qual é esta variável? Lembra que eu tinha dito que a função de produção é em relação a capital e trabalho? Só que agora o que eu tenho aqui? Eu tenho capital, eu tenho trabalho e eu trabalho L, é labor, é a mesma coisa. Em inglês, T, trabalho. Então a gente coloca aqui como trabalho, podia ser o L também, tá? Só para não confundir vocês. Recursos naturais passou a ser considerado dentro da função de produção de uma empresa. Por quê? Porque ela começou a observar os custos que ela tem para produzir. Porque à medida que ela utiliza um insumo que é cada vez mais escasso, aquilo que é escasso, aquilo que tem pouco, custa mais do que aquilo que tem muito. Então a empresa passou a internalizar esse custo e ela observou que essa utilização desses recursos naturais tem um custo muito alto no seu sistema de produção, porque ela precisa precificar isso no produto. E com essa mudança institucional, essa mudança de pensamento em relação às futuras gerações, a questão ambiental começou a ter muita importância. A empresa começou a observar que muitas pessoas passaram a consumir produtos sustentáveis e elas precisavam considerar esse custo dentro da sua função de produção, que antes não era considerada, porque anteriormente o recurso natural era considerado ilimitado, uma coisa que era errada. Então, a teoria econômica neoclássica, ela avançou em relação à teoria clássica, apresentando mais um fator de produção na função, que é o recurso natural, por conta dessa escassez e dessa utilidade que isso vai ter para as futuras gerações. Então a ideia aqui que a gente, quando apresenta esse gráfico a vocês, é mostrar a relação entre consumo e oferta. O consumidor, ele vai tentar maximizar o quê? O seu consumo. O seu consumo, você se sacia através da satisfação. Então nós, como consumidores, nós queremos o quê? Consumir cada vez mais e pagar menos. E o produtor, o empresário, ele quer vender cada vez mais a um preço maior. Então o empresário, a empresa, ela maximiza o bem-estar dela. Que é o bem-estar dela? O lucro, o maior preço. Então, ou seja, essa convergência entre consumidor e empresa vai me mostrar o ponto eficiente em que a empresa vai produzir o quanto eu quero consumir. Eu, que eu digo, é a sociedade. Há um preço que a empresa quer ter para ter o seu lucro e nós aceitamos a pagar, ou seja, que nós temos uma certa disposição financeira para aceitar essa precificação. Então, este próximo gráfico, ele vai mostrar esta relação quando há algum distúrbio. Distúrbio esse nos preços. Então, a gente observa, quando você sai de um preço de equilíbrio, que é um PE, você, por exemplo, tem um aumento dos preços por conta desse custo maior. O que isso, num primeiro momento, faz? Os preços aumentam, o que acontece? As pessoas não têm tanto dinheiro para pagar esse preço, então elas reduzem o consumo. Quando você reduz o consumo, e a empresa continua produzindo na mesma velocidade e não tem a sensibilidade que a demanda reduziu, a empresa vai ter um excesso de oferta, que é uma sobra, um estoque. Então a gente chama que esses problemas, que podem por hora ser um excesso de oferta ou uma
escassez de oferta ou um excesso de demanda, quando os preços estão baixos, todo mundo quer comprar. E aí isso causa o quê? Uma falta de produto. Então a ideia é que você não tenha nem excesso e nem escassez, que você tenha um ambiente otimizado, onde você tem um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, ou seja, você conseguir entender qual é a quantidade eficiente que o homem deve utilizar desse recurso natural e qual é a disponibilidade existente, que vai ser precificada através do quê? Através da sua quantidade. Mais ou menos quantidade vai ter os preços diferentes, ok? Então é importante a gente discutir principalmente essa temática de economia ambiental, porque a gente consegue entender como é a relação entre o ser humano e o setor não humano, que é a ecologia, que é o meio ambiente. E nós sabemos que nessa relação, essa troca, essa relação comercial, econômica, fica evidente a dependência do ser humano, do homem, em relação ao meio ambiente. Porque você tem ali, ó, vários aspectos se relacionando. Aqui no setor 1, por exemplo, você tem o setor humano relacionando com o setor humano. Aqui no setor 4, você tem o setor não humano relacionando com o setor não humano. Então a gente fala que essas relações são relações puras. E as relações 3 e 2 são relações mistas, onde você tem uma relação do setor não humano com o setor humano e o setor não humano com o setor humano. O que significa isso na prática? São as relações que ocorrem unicamente dentro do sistema, né? Por exemplo, a 4 é uma relação que ocorre entre o meio ambiente, entre a ecologia com a ecologia. Né? A gente tem os biomas, né? Não tem a questão da cadeia alimentar dos animais, a própria fotossíntese. Então, são coisas que acontecem dentro do ambiente natural. Quando não há algo que não seja o natural, a gente diz que há uma interferência externa, que é o ser humano. Então, a gente observa quando o ser humano interfere no setor não humano e quando o setor não humano também interfere no setor humano. Isso é uma troca. E é importante que a gente entenda, não é? Porque muitas vezes você tem uma relação dentro do sistema, homem-homem e não humano, ecologia com ecologia, não é? E outras vezes você tem o homem utilizando os recursos do meio ambiente, não é? Que é o setor humano com o não humano. E muitas vezes o meio ambiente precisa do homem, que é o setor não humano, né? Acabando interferindo no setor humano. Então fica evidente o quanto a economia e o meio ambiente se relacionam. E essa importância é significativa para que a gente entenda os próximos conceitos a serem trabalhados na nossa teleaula de hoje. Então, para que a gente possa avançar nesse conhecimento e abarcar um pouquinho mais de entendimento sobre economia ambiental, vamos avançar para o próximo conceito a ser trabalhado hoje. Vamos entrar na questão de conceitos de bens e serviços ambientais. Então, vamos conceituar o que é um bem econômico e o que é um serviço ambiental? Pois bem, do ponto de vista econômico, bem refere-se a tudo que tem utilidade, não é? Ou seja, que nos possa satisfazer as nossas preferências, não é? Suprir as nossas carências, as nossas vontades. Enquanto um serviço, ele é um benefício intangível em favor de quem adquire. Como assim, professor? Bem, a gente diz que é algo palpável. Você pode pegar um bem, comprou uma latinha, né, de refrigerante, é um bem, você está pegando ele. Agora, você comprou o serviço do advogado, comprou o serviço de um cabeleireiro, como é que você pega? Não pega, né? Então a gente diz que é algo que é intangível. Quando é tangível é quando é palpável, intangível é quando você não pega. Então é importante que a gente classifique essas diferenças. Então, nesse viés de entendimento, nós temos uma representação simplificada na figura 1, com esses conceitos que procuram, então, né, de uma forma atender e beneficiar tanto as empresas quanto também as famílias. Como é representado, então? Nós temos a figura 1 que mostra o fluxo circular, né, de um sistema econômico. Então, ou seja, você tem as famílias e as empresas, não é? As famílias, elas compram bens e serviços ofertados pelas empresas, não é? As empresas, elas compram os fatores de produção das famílias, ou seja, o trabalho. As famílias são remuneradas por isso e com isso têm recursos para poder comprar os bens e serviços ofertados. Então vocês percebem que é um ciclo, né? O que vocês conseguem observar, um ciclo de venda de bens e serviços, um ciclo de venda de fatores de produção, não é? E um ciclo de compra.
né? Compra tanto de serviços quanto de fator de produção. Então, é um ciclo onde ele se se retroalimenta, né? Então, nesse contexto, a gente pode entender que um sistema econômico, ele visa atender tantas empresas, propiciando condição para elas operarem de uma forma para obterem e viabilizarem os seus lucros, quanto as famílias que buscam o consumo para satisfazer as suas necessidades ou o seu bem-estar. Não é? Então, a economia é uma ciência que trata do controle da escassez do recurso que é utilizado nesse contexto. Não é? Na medida em que os recursos, os fatores de produção diminuam-se, né, seja pelo lado das famílias ou pelo lado do insumo da produção, vão se buscar, através desse contexto, atitudes para retomar ou regular o mercado, que é o que a gente viu quando tem escassez, quando tem oferta. Né? Então, tem que tomar, novamente, o caminho, né, da otimização. Então, é importante a gente ressaltar que existem diferentes comportamentos dessas curvas de acordo com o que? O mercado. O monopólio é uma empresa ofertando, não é? Quando você tem um monopsônio, que é o monopsônio? É uma empresa comprando apenas de uma única empresa, né? Fornecimento de insumos. Você tem o oligopólio. O oligopólio é 2 ou 3 empresas comprando insumos de mais 2, 3 empresas. Então, ou seja, essa menor ou maior oferta de produtos também utiliza-se o quê? Uma eficiência mercadológica em relação à precificação desse produto. Quanto mais imperfeito é esse mercado, como seja monopólio ou oligopólio, mais imperfeito é o preço. Quanto mais perfeito é o mercado, como a concorrência é perfeita, os preços são mais próximos, porque você tem mais substitutos próximos. Todos esses conceitos vocês estudaram aí na disciplina de introdução à economia. Então é importante que a gente coloque que os cálculos da curva de oferta e demanda, a gente mostra isso através de dados tabulados graficamente, em que a gente consegue exemplificar uma função de produção. E que essa função de produção, ela depende do quê? Do preço. Né? Então, a quantidade é em função do preço. Porque é o preço que vai ponderar o quanto será demandado de um produto. Se o preço for muito alto, se for muito baixo, ou se ele estiver dentro do padrão de satisfação do consumidor. Então, você tem essa relação e você consegue mostrar graficamente essas questões. Por exemplo, ali, ó. Como que a gente vai ponderar o preço de equilíbrio da poluição da água? Então, vamos pensar naquela empresa de compensado de madeira. Se instalou no município. Onde ela se instalou tem um rio próximo. Aí ela começa a poluir o rio por conta das suas operações. Como que a prefeitura, como que os órgãos ambientais vão tentar precificar o custo dessa poluição? Então, eles vão tentar observar qual o volume anual de água, né, que tem desse rio, né, que ela gera ali na sociedade, metro cúbico por ano. E aí você coloca um preço a ser cobrado pela empresa para ela não poluir. Então, ou seja, vai ter que ter uma precificação, vai ter que ter uma valoração. Então, ou seja, para cada 1.000 metros cúbicos, paga 1.200. E assim sucessivamente, 2.200 metros cúbicos, paga 2.400. E à medida que vai aumentando, gradativamente vai aumentando o custo para a empresa não poluir. Ou seja, se ela polui, pelo menos vai dar um recurso financeiro para que os órgãos responsáveis consigam minimizar o quê? Os problemas de externalidade que vai causar em quem mora perto. Muitas pessoas utilizam o rio. E se esse rio for utilizado por pescadores? E se esse rio água plantas? Esse rio água lavouras? Então, ou seja, qual o custo? Muitas vezes as pessoas que utilizam desse rio não estão participando da produção da madeira. Então, isso que a gente chama de externalidade, quando ele gera algo ruim ou que não seja benéfico para quem não participa do processo. E para isso é importante que a gente pondere o quê? Um volume de água a não ser poluída, então a empresa tem lá o volume de água não poluída 2.200 e ela vai pagar um preço pela água, então, não poluída de 2.400. Então, você consegue precificar o preço da água, então, na verdade, você precisa chegar num denominador comum do quanto se cobrar, né, para poder, né, a empresa também ser responsabilizada caso ela, né, faça algum desses estragos ambientais. Então, dentro desse contexto que a gente pode, então, dar sequência e avançar para o próximo conteúdo que nós vamos apresentar agora. Vamos falar sobre conceitos, né, de recursos ambientais e falhas de mercado. O que são, então, recursos ambientais e falhas de mercado? Então, a gente começa falando de recursos ambientais. Vamos falar como, né, na verdade, nós estamos tratando de recursos ambientais. Nós podemos não ter de forma tão clara a definição deste preço, né? Como precificar o produto, né? Como é que você vai precificar o custo da poluição?
Né? Então é difícil você ter uma proxy, algo que você consiga, né, ligar para precificar o preço de algo que... Como você vai precificar o custo do ar? Cheirar um ar, né, limpo, que não seja poluído. Qual é o custo da poluição? Né? Seja para o ar, seja para a água, para a terra. Né? Como que a gente precifica isso? Então, nesse ponto, nós temos uma falha de mercado. Né? A economia ambiental, ela atua justamente na tentativa de tentar o quê? Exemplificar, de mitigar os efeitos destas falhas de mercado, de tentar explicar de alguma forma, de buscar um resultado para isso, uma explicação, algo que seja, né, convincente. Então, são conhecidas duas classes nesta temática, conforme explicitados por desses dois autores renomados na área de economia ambiental, que é o Thomas e Callan, né, onde ele diz que a teoria dos bens públicos e a teoria das externalidades. Eles exemplificam, porque eles discutem sobre o tema, né, a questão dos bens e serviços econômicos. Né? Essa discussão, eles evidencia a delimitação da quantidade a ser ofertada ou a quantidade a ser adquirida de um bem. A ideia que eles colocam é que a gente tem que saber a relação entre o quê? A oferta desse bem e a procura desse bem, com base no preço que ele tem. Por exemplo, qual é o preço da água limpa que nós pagamos? Então, é uma forma de precificar a poluição. Não é? Quanto que você paga num copinho de água limpa? Então, os órgãos, seja eles privados ou públicos, que controlam as questões ambientais, têm que achar uma variável para explicar exatamente essas, né, questões. Quando nós tratamos principalmente de falhas de mercado, a gente entra num conceito interessante que é bens públicos. Não é? O que são bens públicos? Uma característica teórica que exemplifica é a questão dele ser não rival e não exclusivo. Então, o que é um bem público não rival e não exclusivo? Então, quando a gente vai explicar essa ideia, é importante que a gente se embase pela teoria dos bens públicos, que tem como duas premissas básicas não ser um bem rival e não ser um bem exclusivo. O que é, professor, a questão de não ser um bem rival? A não rivalidade, ela mostra que o uso de um bem ou a questão de desfrutar dele, de um serviço por uma pessoa, não vai impedir que a outra pessoa, no mesmo momento, utilize deste serviço, desse produto, dessa situação, na mesma quantidade, com a mesma satisfação. Então, isso é não rivalidade. Quando uma pessoa está utilizando de um serviço e a outra pessoa também pode utilizar desse serviço no mesmo tempo. O que é uma coisa que as duas pessoas podem usar ao mesmo tempo, né, que não seja, então, rival? Vamos pensando aí. Já a não exclusividade, ela mostra que o fato de uma pessoa utilizar um bem ou serviço não dá a ela o direito de obstruir a outra pessoa de usá-la também, não é? Então, o que a gente coloca? Poxa, fiquei confuso agora, professor, porque nós podemos entender como assim, né? Você não é rival e não é exclusivo. O exemplo que eu já havia mencionado a vocês, o ar, né? Qual a qualidade do ar limpo? Ela pode ser desfrutada por todos? Então, ela tem alguma rivalidade? Não tem rivalidade. Tem exclusividade? Não tem exclusividade. Todos podem utilizar sem que o outro seja, né, minimizado o seu uso, e todos podem indiscriminadamente ao mesmo momento obter. Então, independentemente de você ser mais rico, né, ou ter mais ou menos dinheiro do que qualquer cidadão, vocês estão numa região onde o ar é mais limpo, ou seja, nem o mais rico nem o mais pobre vai cheirar o melhor ou pior ar. Não é? Ou seja, por conta dele ser um bem público não rival e não exclusivo. Assim como o fato de você estiver respirando agora onde você está, o teu colega que está do lado está respirando a mesma quantidade do ar e a mesma qualidade do ar, né? Tudo mais mantido constante, né? Então, pensando por essa ideia, a gente consegue classificar não rivalidade e não exclusividade, né? Como classificar, então, a não rivalidade? Um bem ou serviço vai estar disponível a todos, em qualquer quantidade ou período. Não é rival. Né? Então, um bem ou serviço que está disponível a todo, em qualquer quantidade ou período. Vamos pensar, uma praça pública.
uma praça pública ali. Todos podem desfrutar da praça pública, não é? Existe uma exclusividade? Quando você está na praça, a praça pode ser utilizada por qualquer pessoa? Você vai restringir a pessoa de entrar naquela praça? Ela é pública, então todos podem usar, não tem exclusividade. Talvez até tenha uma rivalidade se tiver mais de 300 pessoas e não tiver mais como passear na praça. Agora, tirando isso aí, né? Então, a gente começa a buscar exemplificação para esses conceitos teóricos de bens públicos, ok? Então, colocado este conceito, né, trabalhado todas essas questões teóricas de economia ambiental, chegou o momento da gente poder desfrutar do conceito prático. Né? Então, vamos, de uma forma prática, tentar colocar esses conceitos teóricos aí aplicados. Vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Bom, na nossa primeira atividade de hoje, eu separei uma questão que vai tratar da nossa exemplificação, que é a empresa produtora de imóveis de compensada de madeira. Então, vamos pensar que essa empresa está iniciando as suas operações para executar suas atividades. Ela definiu o local de instalação, porém, para ela se instalar, ela precisa de a famosa licença ambiental, não é isso? Então, nesta licença ambiental, o que vai ser analisado? Critérios técnicos de viabilidade para que a empresa possa executar os trabalhos nesse local. Então, a ideia é que, afetando de forma menos prejudicial possível, porque a gente sabe que não tem como não atingir a questão da dinâmica econômica e social e ambiental da região que esta empresa for se instalar, não é isso? Então, considerando que o processo de licenciamento ambiental esteja em andamento, o órgão ambiental fiscalizador do governo, seja privado, enfim, exigiu a realização de uma audiência pública. Então, está aqui uma coisa muito importante. Você que está numa região aí, que talvez esteja passando por um problema próximo a esse, uma empresa que quer se instalar aí na sua região que você mora, região rural, região urbana, não sei onde você está ao longo desse Brasil aí, mas isso é uma coisa de extrema importância, a participação da sociedade. Vocês têm o direito de ir na Câmara de Vereadores, vocês têm o direito de participar, de ser um agente fiscalizador quando a questão ambiental ela é influenciada e vai influenciar a sua qualidade de vida. Por quê? De uma certa forma, você não está empregado nessa empresa, você não consome o produto dessa empresa, mas você de alguma forma está sendo o quê? Prejudicado por uma externalidade que ela causa. Então, se você vai passar por isso, vai para a audiência pública e pondere. Lá é o momento. Então, as comunidades, elas participam, elas fazem as suas reivindicações, fazem as suas ponderações sobre os impactos que podem ocorrer com a questão da operação dessa empresa. Então, nesse contexto aí, eu quero que vocês me ajudem a apontar, a avaliar quais as reivindicações que podem ser apresentadas nessa reunião. Então, pense aí, elenque um panorama de possíveis consequências da operação que essa empresa pode trazer para esta região. Então, é importante que vocês pensem em sugerir atitudes responsáveis, não é? Em relação às operações da empresa. Não trata apenas de saber quais são os recursos que ela vai utilizar, mas ligar a ideia do que recurso ela vai utilizar à questão da escassez, da questão da finidade, né, desses recursos, né? A ideia é que a gente coloque a oferta na medida que esses recursos são provenientes da natureza e a demanda é medida no consumo da população. Então, só para a gente se orientar, na região que esta empresa será instalada, existe um rio próximo. Então, essa já é um critério importante de informação. Então, essa empresa possui um rio próximo e é importante lembrar que o meio ambiente, ele não é fonte de recursos. Então, colocados esses pontos, vamos pensando aí que vou passar então para o próximo slide para a gente pensar juntos nas respostas. Vamos lá então. Quando começar a operar, esta empresa irá trabalhar com insumos de ordem econômica, não é? Mas também com insumos provenientes do meio ambiente, da natureza. Capital e trabalho são os fatores de produção que são utilizados em todas as atividades. E os recursos naturais? Como fica
nessa questão. Então, os recursos naturais, por muito tempo, eles foram considerados como sendo o quê? Infinitos, não é? Motivo que ainda guia muitas empresas na atualidade a não considerarem os recursos naturais dentro da sua função de produção. É um erro, né? Então, se nós pensarmos que a empresa vai precisar da água do rio próximo para o seu processo de produção, da compensado de madeira, e que essa produção de compensados passa por uma transformação da tecnologia, de máquinas e equipamentos, que essas máquinas e equipamentos liberam substâncias tóxicas, gasosas, seria necessário adotar medidas para minimizar os impactos no ar e na água? Né? A empresa tinha que utilizar um recurso produtivo mais eficiente ecologicamente, não poluir a água, não gerar gases tóxicos para o meio ambiente, não é isso? Então, essa é a ideia que nós gostaríamos que vocês, então, pudessem, né, contracenar e pensar em tudo que poderia envolver uma questão de externalidade negativa, que chegaria a um custo. Mas o que é importante dentro dessa discussão? É que os benefícios, ele tem que ser sempre maior que os custos. Como assim, professor? O benefício dessa empresa se instalar, a geração de emprego, a geração de renda, a geração de produto, esse contexto, para que a empresa continue operando, ela tem que ser muito mais benéfico para a sociedade, que a gente fala que é o benefício social, tem que ser maior do que o custo social. Qual que é o custo social? As externalidades negativas do impacto das operações. Então, colocar na balança é sempre o melhor ponto a se discutir, o bom senso. Então, em todas essas questões é importante levantar a questão de custo e benefício social do impacto das operações quando a gente está tratando nesse contexto. Ok, meus caros? Então, a partir de agora, nós temos, então, um momento interativo. É o momento em que você entra aqui e participa dentro da nossa sala de aula, do nosso chat, com a participação dos nossos tutores, né? Nas perguntas que vocês tiverem alguma dúvida ou em outras que sejam pertinentes ao nosso conteúdo, né? Caso vocês tenham, mandem para a gente que a gente está aqui pronto para trocar experiência. Não tem? Eu tenho para vocês. Vamos juntos, então? Vamos interagir. Um exemplo que tem atraído muito a atenção de todos nesses últimos anos é a questão da emissão de CO2. É um componente natural do ar atmosférico que também é produzido como resíduo das atividades do ser humano, né? Lembra do setor humano, não humano, não é isso? Que a gente trabalhou nesses conceitos aí ao longo da nossa teleaula de hoje. Bom, colocando esses conceitos, em vista do aumento grande da industrialização, né? Esses processos tecnológicos, o aumento da tecnologia, da inovação, tem se aumentado consideravelmente essa poluição na atmosfera, resultando, então, efeitos, ainda que a gente está estudando, não temos estudos tão conclusivos assim, em relação ao aumento de CO2 com o aumento da temperatura global. Assim, uma forma de controlar essa situação, criou-se um mecanismo de ordem econômica para minimizar essas externalidades. Então, eu estou tentando valorar isso. Então, a ideia é, qual seria e qual é o objetivo de se buscar, então, um mecanismo de ordem econômica para minimizar, então, esses problemas? O que vocês acham? Como a gente pode pensar, né, numa forma de controlar essa situação? Vocês conhecem algumas? Vou deixar vocês pensarem, eu vou dar alguns segundinhos e nós já retornamos.
Olá, meus caros, retornando então. Chegaram a alguma conclusão? Lembraram de algum fato importante que relaciona exatamente esse contexto? Vocês já ouviram falar dos créditos de carbono? Os créditos de carbono. Então vamos juntos então? Uma forma de controlar essa situação foi a criação dos mercados de carbono. O que é os mercados de carbono? Eles visam tentar valorar, colocar uma precificação no volume de gás que é emitido, com custo. Então, eles tentam regular a produção pela influência nos custos da empresa. Então, quanto custa para a empresa poder ter processos operacionais mais limpos, menos poluentes? Então, a partir desses custos que a empresa deixa de pagar, ou deixa de se inovar tecnologicamente, ela vai pagar e vai ter que comprar um crédito de carbono. Então, é um mercado financeiro que houve, obviamente, uma troca de poluição por um crédito de carbono. Então, a empresa tem que comprar um crédito de carbono para poder poluir, né? Então, é uma das formas. Então, o mercado de carbono, ele surgiu a partir da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, o objetivo central dessa discussão era a questão do protocolo de Kyoto, que passa um conceito limitante e redutor na emissão de gases que colaboram para o aumento da temperatura, para o efeito estufa. Então, por isso, a redução das emissões passam a ter um valor econômico, que é, obviamente, os créditos de carbono, não é isso? Então, a gente tem, de 97, por exemplo, uma das mais importantes reuniões que aconteceu em Kyoto, no Japão, foi decidido que os países, os grandes países tinham um compromisso, os países mais desenvolvidos, que mais produzem, tinham, então, essa responsabilidade, então, de emitir menos, conforme o protocolo de Kyoto, Então, reuniu aproximadamente 55% dos países, que representavam 55% de poluentes, desses gases ao meio ambiente. Então, olha só, e esse evento ocorreu depois que a Rússia ratificou esse compromisso recentemente, em 2004. Então, é um tema novo, gente, não é? Então, ou seja, por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono corresponde a um crédito de carbono. Então, para cada 1 tonelada, ele tem que ter um crédito de carbono. É o custo que ele tem. Então, esse crédito pode ser negociado no mercado internacional. Então, essa ideia ponderou como sendo um redutor da emissão de gases. Então, a ideia é passar isso para umas outras esferas, Também converter isso em crédito de carbono, que é o que a gente fala de carbonos equivalentes, Então, é importante que a gente precisa avançar muito nesse contexto. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado da nossa interatividade aí. Espero a participação de vocês, Vamos seguir, então, com o nosso próximo conteúdo? Bens de ordem econômica e não econômica. O que é um bens de ordem econômica e não econômica? Vamos tratar desse conceito e falar também das reservas legais, não é? O que é a preservação permanente? Como que é essas regras dentro do mercado? Então, para que a gente inicie, vamos tratar então do conceito de bens econômicos e não econômicos. Bom, tratando do caso da empresa, vamos lembrar lá da empresa de compensado de madeira, que quis se instalar numa região? Vamos continuar a ponderar os insumos que ela utiliza para produzir os compensados de madeira? Então, existem bens de ordem econômica e não econômica, que afetam a sua função de produção. Então, se a gente considerar que a empresa, ela vai ter, então, a sua área própria para fornecimento de madeira, então ela se instalou numa região com vasta vegetação e ela vai utilizar essa vegetação. Só que ela vai ter que repor essa vegetação, não é? Então, assim, nessas áreas é obrigatória por lei a manutenção dessa vegetação, não é? Então, esse já é um ponto a ser considerado. O que, então, diante desse contexto, professor, eu posso chamar de bens livres? Bens livres ou não econômicos? São aqueles bens que a gente já tratou aqui, intangíveis. São bens
livres são aqueles que eu não consigo pegar, que eu não é palpável. É aquele um que tem livre acesso para todo mundo e que não tem valor. E que para ter valor eu tenho que criar um mecanismo para valorar, um indexador, uma proxy para poder ponderar. Qual que é o custo da poluição da água? Eu não sei qual que é o custo da água limpa. Quanto custa a água limpa? Quanto que é o metro cúbico da água limpa? Então eu tenho que ponderar dessa forma. O exemplo que a gente coloca de bens livres não econômicos: o ar, o mar, o sol. Você pega o ar, você pega o mar, né? Então a gente fala que é intangível. Um bem econômico, diferentemente dos bens livres, estes bens, eles são aqueles bens que possuem precificação, por isso que ele chama de bens econômicos, né? Eles são relativamente escassos, porque eles são ilimitados e são atribuídos a algum esforço humano para transformá-lo nisso economicamente, né? Consumível ou viável. O que é um bem de consumo, professor? Porque os bens de materiais, eles podem ser divididos em bens de consumo e bens de capital. O que são bens de consumo? A gente diz que bens de consumo são bens não duráveis. Eles são necessários para a nossa satisfação, mas eles, muitas vezes, são bens que não são duráveis. Mas existem bens de consumo que são duráveis? Sim, quais são? A casa que você mora, o imóvel, né? É uma consideração de um bem durável. E um bem não durável, professor, a roupa, né? A bebida, o alimento, o combustível, né? Tudo isso é o quê? É um bem de consumo, mas tem uns que duram mais, outros que duram menos. Então a gente classifica como durável e não durável. E o bem de capital, professor? Bem de capital ele vai estar ligado ao quê? A máquina e equipamento, empregados para provocar o surgimento de novos bens, ou seja, de transformar, não é? Então, ou seja, como no caso de equipamentos, instalações, edifícios, tudo isso a gente chama de bens de capital. Agora, é importante que a gente chame a atenção também, né, a ideia de bens econômicos e não econômicos, quando a gente fala de bens materiais e também de serviços, não é? Bens econômicos, como eu já disse, são aqueles que possuem valor ou precificação. Se eles possuem valor e precificação, eles são divididos em materiais ou serviços. Materiais são materiais que são tangíveis, roupa, carro. Serviços, como eu disse, é intangível, não é palpável. A prestação de serviço de um advogado, a prestação de serviço de um médico. Então, a gente separa isso como bens materiais e serviços. Bom, se a gente tem um mercado desse, como que a gente regula isso, né? Como são as regras desse mercado econômico e ambiental? Então, a empresa, para poder operar nesse contexto, ela precisa obedecer algumas exigências legais em relação à utilização do solo, né? Porque ela vai ocupar, no caso lá da empresa de compensar de madeira, ela vai ocupar uma área de vegetação, ela vai ocupar uma área que tem um rio próximo, não é? Ela tem outros recursos que são bens e serviços ambientais da sociedade, não é isso? Então é importante, né, que a gente classifique estas áreas como reserva legal ou área de preservação permanente. Então, cada região tem uma reserva legal e tem uma área de preservação permanente. E as empresas não podem tocar nisso. Se tocar, tem que manter intacta, recompor. Então, uma das exigências é a manutenção de áreas que são protegidas. Então, poluiu, vai ter que plantar lá. Então, isso chama reserva legal, área de preservação permanente, onde tem que se manter uma certa porcentagem, ou seja, utilizar de uma forma restrita ou não utilizar nada, dependendo da categoria em que o governo possa aí ponderar suas necessidades para a sociedade, né? Então, assim, o empresário vai ter que arcar, né? Com o que o empresário vai ter que arcar? Ele vai ter que arcar com a perda da produtividade. Por quê? Uma parcela da área que ele podia utilizar não vai poder utilizar. Por exemplo, uma empresa foi lá e se instalou na região onde tinha um rio, onde tinha uma mata, eles compraram. Só que tem uma pequena área lá que a prefeitura vai denominar a região, vai falar assim, ó, essa aqui é uma reserva legal. Então, da sua área que você tem 100% dessa área utilizável, 30% dessa área é reserva legal. Você pode usar o tanto que você quiser, mas 30% vai ter que estar permanente aí. Então, ou seja, o empresário ele vai saber que ele não vai poder desvastar tudo de uma vez. Nem de uma vez, nem de todas as vezes. Ele vai ter que sempre que manter uma reserva legal. Então, esses são os pontos interessantes que a gente, né, pondera quando a gente trata desta temática, né? Então, considerando que a empresa terá a sua área própria para fornecimento da madeira e que nessas áreas teria obrigatoriedade da lei, manutenção de áreas de vegetação, de preservação permanente, ela vai
entender como essas áreas protegidas poderiam afetar o custo de produção da empresa. Você, meu caro aluno, o que você acha? Como que isso vai atingir os custos da empresa? Ficou fácil, né? Como você, pode pensar que isso pode afetar a sociedade? Se for ou não for respeitado, né? Como que fica isso em relação à empresa? Não é legal, né? É interessante a gente tratar desses assuntos que são assuntos tão novos, né? E tem muita discussão, né? Nós passamos por, catástrofes recentes, né? A questão até, né, de Brumadinho, onde, né, rompeu as barragens, né? Acabou com a vegetação toda próxima, além de vidas que foram. Então, assim, como fica essa questão das reservas legais? A questão até do crédito de carbono, a poluição, que outras empresas também têm. Como é isso no Brasil, né? Então, é um tema que está sendo muito discutido na atualidade. Ok? Então, colocados esses conceitos, então, podemos avançar para a sequência dos nossos conteúdos de hoje. Vamos falar, então, de conceitos teóricos e práticos da externalidade, tanto positiva quanto negativa. Nesse primeiro ponto, nós vamos falar da externalidade positiva. O que é externalidade? E como gera uma externalidade positiva? Então, vamos juntos, então, adquirir esse conhecimento? É importante que a gente coloque, então, esse primeiro conceito, né? O que é a externalidade? A interação entre a sociedade e o meio ambiente é uma coisa que a gente já observou que é inevitável, né? Então, a possibilidade de que a ação do ser humano ultrapasse os limites do mercado e afete outras pessoas fora desse contexto mercadológico de comercialização é algo dado, é algo certo. Então, nesse contexto, é que a gente vai introduzir a ideia de externalidade, a partir deste ponto de partida, né? Então, assim, temos a aplicação direta de externalidades no nosso dia a dia. Como? Externalidade é o impacto das ações de uma pessoa, de uma empresa, sobre o bem-estar de outras pessoas, de outras empresas, que não participam do mercado diretamente, né? Então, essa externalidade, elas podem ser negativas, quando elas trazem malefícios, mas podem ser positivas, quando elas trazem benefícios. Então, dentro dessa ótica extensiva, nós temos que tratar nesse conceito, dessa parte, as externalidades negativas, ok? Então, as externalidades negativas estão no nosso dia a dia, a água imprópria para uso, né? Emissão de vários contaminantes, ar poluído, né? Os carros, não é isso? Erosão do solo, que ocorre pelo desmatamento desenfreado, né? Poluição, são, né, de várias esferas, de várias formas, causam a externalidade. Então, nesse sentido, então, nós vamos trabalhar com a melhor opção que nos é dada, é uma certa poluição ótima, porque não tem como viver sem poluição. Vocês concordam comigo? Não existe, não tem como. Então, nós temos que achar um nível ótimo de poluir. Perfeito? Então, para isso, a gente também vai exemplificar cada vez mais a questão da sustentabilidade, tá certo? Então, a externalidade negativa, nós vamos tratar da questão da poluição ótima, nada mais é do que um equilíbrio. Equilíbrio entre quem é prejudicado do processo. Então, você vai encontrar uma situação que seja boa tanto para a empresa, quanto para quem consome o produto dessa empresa. Então, para a empresa, você vai mexer no lado dos custos dela, para que ela polua menos, não é? Você vai diminuir os ganhos líquidos dela, porque ela vai ter que ter uma tecnologia mais aprimorada, isso custa mais, né, dentro dos processos operacionais, não é? Então, você produzir mais aquilo que polui mais, torna-se um produto mais caro. Então, a produção excedente, ela vai ter um custo marginal para a empresa, então ela vai pensar muito bem em ficar produzindo sem pensar no recurso natural. Não é isso? Então, a importância de você ponderar a outra parte que sofre com isso, ou que tem benefício por isso, sei lá, que é a questão do respectivo benefício marginal. Então, a gente vai ponderar aqui, né, a curva de custo marginal, que é formada pelos custos adicionais de produção extra de uma unidade adicional. Da mesma forma que os benefícios são os ganhos líquidos dessa unidade adicional a mais produzida. Então, nós temos aqui, ó, o custo marginal crescente, à medida que aumenta a quantidade, aumenta o custo marginal total, não é? E o benefício marginal, professor? O benefício marginal, à medida que aumenta a quantidade, o que vai acontecendo com o benefício marginal? Aumenta a quantidade, o benefício marginal vai diminuindo. Então, ou seja,
Já observamos uma relação inversamente proporcional. O que seria o ideal? O ideal seria o encontro destas curvas de benefício marginal com a curva de custo marginal. Eu tenho um nível ótimo de poluição. Como eu encontro isso? Exatamente ponderando pela questão da economia ambiental, conhecendo as externalidades. A partir de conhecer qual é a externalidade, qual é o custo, o impacto que isso gera para a sociedade, eu começo a ver o quanto que a empresa deveria arcar com isso e o quanto isso é custoso para quem consome, que é o benefício marginal para o lado do consumidor, o custo marginal para o lado da empresa. Então, quando os custos marginais sofrem influência dessas externalidades, nós chamamos de custos marginais externos. Quando os custos marginais sofrem influência das externalidades, nós chamamos de custo marginal externo. Enquanto os custos oriundos das funções de produção são exclusivamente do mercado intrínseco da empresa. Por isso que a gente chama de custo marginal privado. Então, quando os custos são advindos da função de produção da empresa propriamente dita, a gente chama de custo marginal privado. Quando esses custos eles sofrem influência externa, que não necessariamente está dentro do processo internalizado, nós chamamos de custos marginais externos, ok? Entendido esta parte, nós conseguimos avançar e explicar para vocês o que é Piaget e a poluição. Piaget, né, é um economista que, ao longo dos seus estudos, descobriu, obviamente, a teoria que é a questão da taxação sobre a poluição. Então, Piaget criou essa taxa pigoviana, que na verdade é um imposto para tentar minimizar ou corrigir os efeitos de uma externalidade negativa, que o processo produtivo de uma empresa pode trazer malefícios à sociedade, que pode ser um dano ambiental, por exemplo. Então, esses tributos visam ao quê? A minimizar o custo marginal. Né? No caso ali, desculpa, o custo marginal que eu digo é externo. Então, toda vez que você tem, obviamente, né, você tem aqui o mercado em equilíbrio, mas a partir do momento em que você taxa um imposto no benefício marginal, não é? O que acontece? Você acaba fazendo o quê? Reduzindo esse benefício marginal. Automaticamente, você também vai diminuir o quê? O custo social. Você diminuindo o custo social, aumentando o custo privado, você vai ter uma redução da externalidade negativa para a sociedade. Então, essa questão, né, do imposto, o que ela faz? Nada mais do que esse imposto aqui, ela reduz, obviamente, o quê? O benefício marginal da poluição, né, pela poluição. Né? Então, essa ideia justamente é você tentar, de uma certa forma, o quê? Reduzir essa quantidade de poluentes. Então, ou seja, o tributo, ele vai... Tá vendo esse triângulo aqui? Esse aqui é o peso morto, é aquilo que deixou de gerar uma poluição por conta do imposto. Ou esse imposto, minimamente, vai tentar minimizar o custo da sociedade. Então, essa é a ideia de Piaget, quando ele estava discutindo essa questão tributária para tentar minimizar aí essas externalidades, né, negativas, ok? Então, incentivos financeiros e licença de poluição também é um outro incentivo econômico aplicado na área ambiental. As licenças de poluição, esse é um comércio que atua na liberação de licenças de poluição. Eu não vejo com muito bons olhos, né? Porque se a empresa é muito milionária, ela fica comprando licença para poluir, né? Mas, enfim, é um mecanismo de controle, de acordo com a atividade produtiva, né? Que a empresa pode emitir um certo nível de poluentes. Tá certo, meus caros? Espero que tenham gostado aí dessa nossa segunda parte aí dos conteúdos apresentados. Então, diante destas sinalizações, desse entendimento, podemos então avançar para o próximo conteúdo. Conceitos teóricos e práticos de externalidades positivas. Então agora a gente entra então no conceito de externalidade positiva. Professor, o que seria uma externalidade positiva? Seria uma ideia de que quando a empresa ela produz um produto, ela gera um emprego, ela gera renda, ela está gerando um benefício para outrem. Então, ela está gerando uma externalidade positiva. Muitas vezes, as pessoas que não participam da operação estão ganhando com isso. Ah, instalou uma grande empresa ali de compensado de madeira.
aquele comércio que tem próximo, ele vai se beneficiar mesmo ele não participando da produção da madeira. Por quê? Porque os empresários vão lá consumir no comércio, vão gerar renda, não é? Então, isso a gente fala que algumas atividades geram uma externalidade positiva para quem está no seu entorno. Então, é dentro desta ideia que a gente apresenta o conteúdo, né, sobre externalidade positiva. Existem consequências positivas da ação de um agente mercadológico que afeta outros agentes externos. Isso a gente caracteriza como sendo o conceito de externalidade. Por exemplo, grandes culturas, grandes lavouras geram um produto para consumir, não gera? Gera emprego, gera renda. Só que em contrapartida, ou seja, entretanto, tem-se o uso de defensivos agrícolas, que pode causar um mal, não é? Para a nossa saúde. Maquinários de grande porte que poluem pra caramba. Hoje tem muita tecnologia, mas ainda tem, né? Florestas, né, que são destruídas, que são desestruturadas o seu solo por conta da emissão desses poluentes atmosféricos, da própria questão, né, dos defensivos, acaba causando essa erosão, ou seja, tem vários tipos de externalidades, não é isso? Então, tem esse caso que quando os custos das externalidades não são considerados na estrutura empresarial ponderada, que formaria a ideia do custo social, os custos praticados no mercado, eles não são o quê? Coerentes, mesmo que se esteja trabalhando num equilíbrio aonde o benefício privado ou benefício social, o custo privado, o custo social seja o ponto de inflexão ou ponto de encontro entre essas curvas. Então, de uma forma análoga, as externalidades negativas haverá um deslocamento na estrutura de custo da empresa, seja o custo marginal, que a gente diz privado, ou no benefício marginal social, né? O custo marginal privado é o custo para a empresa operar, e o benefício marginal social é o bem que esse custo interno para a empresa causa para a sociedade, né? Então, são os pontos aí que a gente trata nesse caso. Então, eu exemplifiquei aqui, trouxe exemplos para vocês observarem, então, graficamente, uma externalidade positiva na nossa oferta, que é o nosso lado A. Então, como é uma externalidade positiva, né, no lado da oferta? Então, a gente percebe o quê? A oferta, que é o custo marginal privado, ele reduziu e houve o quê? Um aumento do custo social. Então, eu percebo o quê? O que isso causou? Qual foi o impacto? O impacto é que houve uma redução nos preços e um aumento da quantidade. Então, o que eu percebi? Eu percebi que houve uma externalidade positiva. Por quê? Porque houve a oferta, ou seja, o custo marginal, ele reduziu. Ele reduziu, ou seja, o custo social, ele passou a ser menor por conta do benefício social ser maior. O que é o benefício ser maior? Tá vendo a demanda? Olha o benefício marginal privado. O benefício marginal privado passou a ser maior, ou seja, passou-se a consumir maiores quantidades com preços menores. Essa é uma externalidade positiva do lado da oferta. E do lado da demanda? Do lado da demanda, nós temos exatamente o quê? Aqui eu tenho a curva de oferta, que é o custo marginal privado, a oferta da empresa. Porém, eu tenho uma externalidade positiva. Ó. O meu benefício marginal privado, ele é menor que o meu benefício marginal social. Olha lá, ó. Eu tenho o meu benefício marginal privado, ele é menor que o meu benefício marginal social. Não é? O que eu percebi aqui? Ó? Houve esse deslocamento. Ou seja, eu estou pagando um preço maior, não é? Está produzindo uma quantidade maior, porém, está sendo mais, o quê? Mais sustentável, não é? Então, ou seja, a sociedade paga também por ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente pode entender que existe uma externalidade positiva tanto para o lado da oferta, quanto também para o lado da demanda. Se a demanda se comportar de uma forma coerente. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, no ponto A, essa mudança do equilíbrio ótimo, não é? Que ele sai desse ponto e vai para... ele sai desse ponto e vai para esse ponto. Então, ele sai do equilíbrio de mercado para um equilíbrio ótimo. Qual era o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado, ele estava aqui. E ele passou por um equilíbrio ótimo aqui. Então, ou seja, isso foi causado por conta de uma redução dos preços que possibilitou
um aumento da quantidade consumida, não é? Então, ou seja, houve ali uma redução, né, dos preços por conta de uma otimização de processo. A gente pode ver aqui também o equilíbrio ótimo, ó. Então, ele saiu desse ponto e foi para esse ponto. Partiu para um equilíbrio de mercado. Então, ou seja, passou a consumir quantidades menores, porém pagar preços menores. Então, você tem aí esses dois lados aí que a gente fala da moeda. A externalidade, né, positiva, na área ambiental, ela pode ser considerada ou ter sido incorporada por muitas empresas, que é o caso da certificação. O que é uma certificação? Certificação, ela é uma comprovação de que a produção de um determinado produto, ele segue alguns padrões específicos que são aceitos pelo mercado, que é a questão da produção verde, da sustentabilidade, da ecossustentabilidade, não é isso? Então, é um mercado aí muito novo. Então, com relação ao meio ambiente, a certificação é um mecanismo que permite internalizar, as empresas internalizam as externalidades positivas, pelo fato de ela comprovar que ela obedece às normas ambientais. Então, ou seja, essa certificação, o cara vai lá consumir e fala, opa, essa empresa aqui, esse produto é certificado, esse produto é sustentável, ele é reciclado, ele volta para o meio ambiente. Então, ou seja, o que acontece com isso? Isso é um mecanismo de certificar, ou seja, internalizar as externalidades positivas. Por quê? Porque a empresa ela também está internalizando aquilo que ela está gerando de bem para as pessoas que consomem. Então, a gente fala que isso é a empresa, quando ela é sustentável nos seus processos, ela está internalizando o quê? Ela está internalizando a externalidade positiva. Então, é interessante conhecer. Então, desse modo, é importante incentivar a internalização das externalidades. E isso parte do poder público adotar ações de ordem econômica que favorecem as empresas terem esse tipo de postura adequada em relação ao seu sistema produtivo. Então, é importante que o governo também possa agir dessa forma, dar ajudas financeiras, tributárias, que segundo grandes autores, o Maimon e o Soares, citam o quê? Os subsídios. Então, o governo tinha que dar subsídios para as máquinas que poluem menos, para os processos menos poluentes, tem que dar uma ajuda fiscal, incentivar financeiramente, ou seja, para a gente manter o futuro promissor, né? Senão a gente vai acabar com aquilo que a gente gostaria e desejasse que ficasse para a gente no futuro, não é? Então, os subsídios é uma forma do governo recompensar aquelas empresas que não poluem, ao invés apenas de taxar, que é a teoria do poluidor-pagador ou a taxa pigoviana, que eu não acho muito legal, né? Então, esses podem ser divididos em subsídios, equipamentos para redução de poluição, ou subsídios mesmo para cortar a poluição. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado de todos os conteúdos que nós trouxemos a você. Procuramos ser de uma forma mais dinâmica possível e objetiva, que é um conceito muito interessante, principalmente no século XXI, né? Então, diante desse contexto, vamos colocar, então, todos esses conceitos na nossa segunda atividade prática de hoje? Atividade 2. Então, vamos para a nossa atividade 2. Uma empresa que opera com refino de petróleo, agora é uma outra situação, né? Tá falando tanto das manchas de petróleo lá do Nordeste, né? Olha lá. Uma empresa que opera com refino de petróleo, ela atua em um mercado onde as funções de oferta e demanda são as seguintes. Então, você tem lá o custo marginal, que é a oferta da empresa, é custo marginal. A demanda da empresa é o benefício marginal. Então, a curva de oferta marginal é dada. Como é precifico? É 10 mais 0,075 Q. Então, Q é a quantidade a ser ofertada multiplicada por 0,075. A demanda marginal é o preço, que é igual a 42 menos 0,125 de Q. Né? Então, tanto para ofertar quanto para demandar, em relação à quantidade, você vai ter uma precificação diferente. Então, o interessante é encontrar o equilíbrio desse mercado de custo e benefício. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente aprendeu na introdução à economia? Oferta igual a demanda, para a gente encontrar os preços e as quantidades de equilíbrio, não é? Então, considerando então um exemplo que está aí no seu livro didático, tá? Tá lá, ele trata de uma empresa que executa atividade de refino de petróleo, tem-se uma função alcançada nesse aspecto que foi o custo marginal externo. Então, aqui está dado para nós o custo marginal externo, ó. Então, eu tenho o custo marginal externo, né? Eu tenho a quantidade de barris, tenho não, eu preciso saber. Qual é a quantidade de barris ótima? É por isso que eu tenho que igualar a curva de oferta e demanda. Né? Então, vou igualar a curva de oferta e demanda, gente. Bom, considerando que a definição do custo social vai dar pela soma, qual que é o custo social, professor?
social. O que é o social? É o privado mais o externo. Então, o custo social é o custo marginal privado e o custo marginal externo. Então, a gente vai resolver as equações de oferta e demanda, encontrar preço e quantidade de equilíbrio, né, de barris de petróleo refinado. Então, considerando os custos externos, que a gente já tem, calcular também a oferta marginal e o benefício marginal, respectivamente. Vamos juntos, então, calcular? Assim como a gente já viu a definição de custo social, ele vai dar pela soma dessas duas vertentes que a gente já ponderou, não é? O custo marginal externo e o custo marginal privado. Então, tendo então essas informações, nós vamos resolver a equação de oferta e demanda. Então, eu tenho lá, né, a questão da oferta, a questão da demanda, não é? Sinal positivo é a oferta, sinal negativo é a demanda. Demanda é uma relação inversamente proporcional. Lembra de você, né? Você quer consumir um monte e pagar pouquinho. O empresário quer vender mais por um preço maior. Então, por isso que os sinais ali delimitam qual é a curva. Então, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, não é? Igualando, então, o que eu tenho aqui? O custo marginal social é esta fórmula. Então, eu já sei que o custo marginal externo é isso e o custo marginal privado é isso aqui. Como que eu encontrei que o custo marginal privado é isso aqui? Quando eu igualei as duas curvas, eu encontrei uma quantidade igual a 160, tá certo? Então, o que é o custo marginal privado? É a curva de oferta, não é? Então, eu só peguei essa curva de oferta e joguei aqui, não é? Então, eu igualando e colocando em evidência o quê? Eu vou ter que o custo marginal social é esta equação, 10 mais 0,125 de quê? Bom, se eu já encontrei, então, a quantidade em equilíbrio e o preço de equilíbrio quando eu igualei a curva de oferta e a curva de demanda, eu sei que o preço em equilíbrio é 22 e a quantidade em equilíbrio é 160. Então, agora, se a gente considerar os custos externos, nós teremos a oferta marginal e a demanda marginal, né? A demanda que é o benefício marginal. Então, ou seja, como eu posso ponderar aqui? Eu tenho aqui, ó, não era 10? Não é? Aí, ó, 10. Então, essa aqui é a curva de custo marginal social, a curva de custo marginal privado. Então, o que eu calculei? Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 160 e 22. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que igualar para encontrar, não é? Então, eu tenho aqui, ó, o preço, não é? A oferta e a demanda, igualando as duas. E considerando, obviamente, essa curva aqui de custo marginal social, não é? 0,125. Igualando essas duas, eu vou ter o quê? Um Q 128 e um P 26. Professor, mas qual que é a diferença do um do outro? É que eu não estava considerando o custo marginal externo. Agora, essa eu estou considerando o custo marginal externo. Então, eu vou igualar as curvas de oferta e demanda, qualquer uma das duas, com o custo marginal externo para mim ter o custo marginal social. Então, quando eu igualo essas duas equações, eu encontro outro resultado. Eu encontro um preço de 26 e uma quantidade de 128. O que isso me explica, professor? Isso me explica que houve, então, uma redução da quantidade de barris produzidos, porque houve um aumento da precificação desse produto. Bem provavelmente, esse produto ele foi precificado para ele poder ser menos poluente possível. Não é isso? Então, você pode calcular, né, desta forma para você poder, então, ponderar. Não é? Então, o que a gente coloca aqui? Um preço maior, o mercado chegou a equilíbrio com uma quantidade menor de barris. Ou seja, a sociedade ela aceita pagar um pouco mais para ter uma menor poluição. Porque essa atividade pode causar, no longo prazo, a questão, né, de poluição. Então, a empresa, ao considerar essa externalidade, ela diminui sua produção para otimizar o seu lucro, não é? Então, essa seria a ideia que a gente colocou. Então, como a gente viu anteriormente, muitas vezes as externalidades, elas não são passíveis de cálculo. Aí a gente tem um problema de como calcular a prevenção, então. Então, existe forma de você controlar esses impactos em relação à taxação de impostos ou a empresa internalizar esses processos, como foi o caso aqui. A empresa teve que poluir menos, então ela aumentou sua tecnologia, aumentou o preço e reduziu a quantidade de produção. Então, essa é uma das causas também que a gente fala que a tributação do governo pode promover a internalização
dessas externalidades negativas. Então, se o governo taxar um imposto para o cara que polui, ele vai pensar em não poluir. Então, ele está internalizando a externalidade negativa. Não é? A empresa vai internalizar mediante o imposto do governo. Então, por isso que a ideia de PIGO, que é o imposto de PIGO, foi a questão do governo intervir, né, em relação a essa ausência que as empresas tinham em relação à sustentabilidade, não é? Então, Arthur Pigou, com a necessidade de intervenção do Estado para que os problemas de ausência de propriedade de recursos naturais, que é ponderado pelo Teorema de Coase, pudessem ser solucionados. Trabalharemos mais à frente isso, né? Conhecido como imposto pigoviano. Tá certo, meus caros? Então, essa era a questão que eu gostaria de trazer aí a vocês. Tá certo? Então, agora chegou o momento da nossa interação. Então, eu gostaria agora de chamar vocês, caso tenham algumas perguntas, algumas dúvidas, fiquem à vontade que esse é o nosso momento. Já que vocês não estão mandando perguntas, eu pergunto para vocês. Então, analisando a atuação de uma empresa produtora de móveis de compensado de madeira, vamos lá voltar na situação, alguns questionamentos precisam ser feitos, não é? Entre eles, quais são os fatores de produção necessários para a empresa operar? Quais são os custos? Como que ela se comporta? Né? Então, o que a associação de moradores do município entende como um impacto negativo que pode ser causado pela ação dessa empresa? Quais são os insumos de ordem econômica e de ordem não econômica que pode afetar a produção dessa empresa? Então, nós vamos ter que lembrar do meio ambiente, que esse meio ambiente não é só fonte de recursos, e entender que esses recursos eles têm um custo. E qual é a disposição a pagar desse custo? Então, a gente tem que entender, se tem um rio lá, a empresa vai poluir, qual é a disposição a pagar que a empresa tem que ter, que seja adequada para que a empresa não polua a água, não é? Então, dentro desse contexto, é importante que a gente pense em que a água e o ar foram alguns recursos usados, contudo, pode haver outros, tá? Então, a ideia aqui é classificar esses recursos como econômicos e não econômicos. Então, a gente vai mostrar que os recursos naturais, muitas vezes, eles não podem ser ponderados no cálculo, porque a gente não consegue mensurar. Não é isso? Então, é isso que eu queria que vocês interagissem, que a gente trabalhou com isso. Por quê? Para os bens econômicos, basta a gente conhecer a função de produção, obtendo o preço e a quantidade de equilíbrio, como a gente acabou de fazer nesse exercício, trabalhar a nível ótimo de produção, e esse nível ótimo vai estar de acordo com o quê? A racionalidade do empresário. Qual é a racionalidade do empresário? Lembra da curva que a gente mostrou? Primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio? Então, esses estágios que vão mostrar que a empresa, à medida que ela produz mais, ela começa a ter retorno decrescente. Então, ela tem que entender qual é a quantidade eficiente para ela. E quando você tem um imposto nessa produção, ela vai pensar duas vezes. Por quê? Porque ela quer ter lucro, não é isso? Então, essa é a ideia que eu gostaria que vocês tivessem nessa interação, né? Agora, em relação aos aspectos ambientais, a água ela pode ser utilizada como um insumo, como um depósito de resíduo, aí já é mais complicado, não é? O ar puro pode ser usado como um insumo para secar a madeira, né? Para que os maquinários também funcionem, né, perfeitamente, fornecer condição de trabalho para os funcionários também, né? Não vai trancar o cara lá, né? Colocar um carreador de poluentes para liberar os gases da empresa. Então, são situações que precisam ser ponderadas aí dentro dessa discussão da nossa interatividade. Tá certo, meus caros? Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma ponderação, ainda dá um tempinho, hein? Tem? Não tem? Não tem? Vou passar para frente. Então, podemos então finalizar a nossa aula de hoje, meus caros. Vamos então revisar todos os conceitos que nós trabalhamos na nossa teleaula de hoje. Bom, então na nossa teleaula de hoje nós tratamos da economia ambiental, né? Falamos dos conceitos de economia, princípios de economia, falamos da questão da teoria do meio ambiente, falamos da questão da sustentabilidade, falamos da questão da externalidade, falamos da interação entre a economia e o meio ambiente, economia e ecologia, setor humano e não humano, tratamos de impactos naturais, impactos esses que teriam influência no nosso processo, no processo produtivo da empresa e no nosso processo de consumo, né? Quando a gente citou muitas vezes o exemplo da empresa de madeiras, de móveis de compensado, usamos o exemplo da empresa que extraía petróleo, não é? Então a gente procurou trazer aqui nessa aula para você uma conscientização
que nem todos os insumos podem ser monetarizados, tá certo? Então, é uma ponta importante. E a sua importante também participação na questão da sustentabilidade do seu município. Se você se sentir, né, prejudicado, você tem que participar das reuniões. Tá certo? Então, por mais que a economia ambiental procure trazer a temática ambiental à luz da teoria econômica, nós precisamos estar cientes que, em muitos casos, não existe esta possibilidade. Então, a gente apresentou, dentro desta categorização de conceitos, externalidades positivas, negativas, que afetam tanto a empresa quanto a sociedade. Porque não somente aspectos negativos provêm atividades positivas, como também aspectos positivos, não é? Justamente pelo fato do meio ambiente não ser o quê? De propriedade exclusiva. Então, por isso, muitas vezes, ela é alvo de abordagens políticas de regulamentação pública. Então, a ideia aqui é não acabar com a poluição. É impossível, nós necessitamos para a sobrevivência, não é? Mas achar um nível ótimo para isso, que seja harmonioso entre quem produz e quem consome. Então, o objetivo aqui, né, não é pensar em bens e serviços ambientais apenas pela importância ecológica, mas entender as consequências do mau uso. São ou é uma realidade atual. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado. Foi imensamente prazeroso poder trazer esses conceitos a vocês. E, na sequência, logo mais voltaremos com muito mais conceitos na nossa segunda teleaula. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal!